Cara, você quer saber quais são os melhores aviões e os mais complicados de voar? É nesse vídeo aqui que você vai ver isso. Fala galera do Mais Aviação! Estamos de volta em mais um resumão 2025 aqui dos aviões do War Thunder. Já fizemos Estados Unidos, Alemanha e Rússia e hoje vamos de Inglaterra. Bom galera, os vídeos normalmente duram aqui de meia hora, uma hora, né? Por quê? Porque eu conto o que é bom e o que é ruim dos aviões, inclusive um pouco da história. E a gente chega num país que é a Inglaterra. E a Inglaterra, galera, tem as batalhas antes de começar realmente a Segunda Grande Guerra, tipo com Estados Unidos, Japão, todo mundo envolvido. Porque tinha a Inglaterra junto com a Alemanha lá no Canal da Mancha, tive toda aquela treta. Então a Inglaterra tem esse histórico de trabalhar outros aviões, né, no meio dessa pancadaria toda, tá? Então tem aviões muito bons, muito famosos aqui, realmente aí vai ter muita história aqui na Inglaterra, tá? Aviões de reserva, galera, você vai começar com Nimrod e com Fury, dois aviões muito importantes para a Inglaterra, são muito bons, tá? Eles são biplanos, biplano e tal, meio frágil. É frágil, cara, mas são biplanos razoáveis, a manobrabilidade deles é muito boa, tá? E, cara, eles são aviões históricos, tá? O Nimrod e o Fury são aviões muito famosos na Inglaterra, seguraram a bronca aí com força, tá? Tem algumas variações, algumas pequenas variações. Tá? São os aviões de reserva que você vai começar. Depois, na sequência, você vai pro Gladiator, que é o último avião de caça praticamente biplano, assim, mais ou menos da história. Assim, não porque tem o I-16 lá pela Rússia e tal, mas da Inglaterra foi, se não me engano, o último dos biplanos. Depois daqui foi tudo monoplano, inclusive o avião que vai seguir na sequência dele, né? Ele é o último biplano, aí você vai ver o primeiro monoplano, tá aqui na sequência do Tier 1. Tá? O Gladiator é muito bom. Tá? Ele é muito bom, ele tem as metralhadoras na asa, já é um avião todo mais equipado, capota fechada, etc. Então ele é um biplano muito bom, tá? Todos os biplanos aqui da Inglaterra são excelentes. Você tem a sequência do MK1 e MK2 do Nimrod, e aqui uma variação do Gladiator, MK2 aqui em cima e MK1 aqui embaixo, tá? Os biplanos aqui são excelentes. Aí você tem o V156. Cara, ele se compara muito aqui nos Estados Unidos, junto aqui na classe do... Cadê? Aqui, ó, DB, tá? Ele é um... Calma lá, vamos voltar pra Inglaterra. Aqui, ó. Cara, ele é um bombardeiro lerdão, inclusive é uma variante lá dos Estados Unidos, tá? Ele é tipo uma variante. E ele é bombardeiro, torpedeiro, não sei se carrega torpedo essa versão. Não, só bomba, tá? E ele é... bombardeiro, tá? Ele é um strikezinho. Não é muito armado, então é um pouquinho de sofrência, tá? Ele é um Dive Bomber e um Naval Aircraft. Na sequência, galera, a gente tem o Blenheim e o Belfort, dois bombardeiros muito famosos nos Estados Unidos. Inclusive, se você for no YouTube, você consegue ver, tem alguns voando até hoje. Ih, tá rolando um bug de textura pesado aqui no Blenheim. Olha só que doideira. E... inclusive tem uma do Egito, da Guerra do Egito, Egyptier. E uma verdinha aqui. Ele tá com bug de duas texturas. Ele tá com duas texturas em cima disso. Pra quem não sabe, eu trabalho com 3D, então provavelmente deve ser isso que tá acontecendo. Bom, galera, Blenheim, tá? É um frontline bomber, um bombardeiro médio. E o Belfort, que é um bombardeiro também médio, só que menorzinho, tá? Ele tem tudo aqui de vidro, etc. São bombardeiros razoáveis, tem uma razoável manobrabilidade, mas bombardeiro no War Thunder, né? Quem já assistiu os outros resumão vai saber que é sofrência, tá? Eu me divirto sempre. Tá? O Swordfish, galera, esse avião aqui, ele é muito devagar, tá? É bem sofrência, mas historicamente ele é muito brabo, ele conseguiu derrubar um navio muito importante na Segunda Guerra Mundial, teve um ataque a baixa altura com versões torpedeiras, muita gente faleceu e etc. E ele tem uma boa fatia da história, tá? Da Força Aérea Inglesa. O Swordfish é bem famoso. Só que ele é um biplanão mega lerdo, tá? Tipo, ele tem uma divisória aqui nas asas que ele guarda as asas pra trás. Elas estão, tipo, assim, e aí elas guardam pra trás, assim. E ele operava em porta-aviões. Só que, cara, ele é muito importante na história. Só que ele é um biplanão mega lerdo, tá? Cheio das bombinhas aqui embaixo. Ele, se não me engano, carrega até mais. Carrega um torpedo, inclusive. Só que ele é mega lerdo. Ele tem uma pá de metal com passo fixo e tal. Tem algumas curiosidades aeronáuticas dele legal. Inclusive, ele tem slats aqui na frente também. Só que ele é mega lerdo, tá? Você é jantinha, tá? Principalmente porque eu falei, o rank 1 e rank 2, joga arcade, entendeu? Joga arcade pra você relaxar, tá? Temos aqui o Hampden, tá? O Hampden, MK1, MK2 e o TB.
são bombardeiros médios também. Ele tem essa cauda ultra fina, tá? Eu tenho inclusive uma miniatura dele. Aqui também tá com problema de textura, olha só. E qual a chance de você perder essa cauda aqui? Várias, tá? Então provavelmente você vai tomar uma fatiada aqui de algum tiro e vai fatiar essa cauda. Ele tem esse design... A Inglaterra, ele... Como entrou na guerra antes, meio que antes de todo mundo, assim, meio que antes não, entrou antes de todo mundo, né? Porque a Alemanha saiu invadindo todo mundo ali na Europa. E... Então, tinha o Canal da Mancha ali, teve toda aquela treta ali da guerra. E aí a Inglaterra meio que saiu fazendo avião, entendeu? Meio doideira, assim, na fabricação dos aviões. Inclusive, ele tem umas metralhadoras aqui embaixo e tal. Mas ele é muito famoso por perder a cauda, tá? Exatamente pela fatiada aqui, porque os caras tentaram fazer um design leve, focado em bombas aqui na frente. Ele carrega algumas quantidades de bomba aqui dentro. Tá vendo? Tá? Nas asas e por dentro. E eu mesmo fui muito pouco ele, porque ele chegou depois, eu já tinha passado daqui, tá? Mas é sofrência, os dois são sofrências, bombardeiros, tá? Comer pelas bordas, soltar as bombas, mas vai todo mundo pra cima de você, tá? E o sistema defensivo dele é bem fraquinho. E nariz de vidro, vocês já aprenderam nos outros resumões que vir de frente, crash, tá? Rank 2, galera. Rank 2, temos o Hurricane, que eu falei pra vocês, o Gladiator foi o último biplano da Inglaterra, e aí depois veio um monoplano. Quem que cobriu isso? Hurricane. Tá? O Hurricane, ele é um avião muito bom. É um avião historicamente muito famoso. Este cara que venceu a Batalha da Grã-Bretanha, tá? O Spitfire, ele teve a sua parte histórica, realmente resolveu muitos problemas. Mas quem realmente ganhou a Batalha da Grã-Bretanha foi o Hurricane. É que o Spitfire, ele é tecnicamente mais bonito, tem gente que acha ele mais bonito, não sei o que lá. E muito da guerra também foi feito porque o Spitfire era muito famoso. Né? Então eles usavam o Spitfire para empolgar, dar boas energias para a população e tal, para os soldados, falando o Spitfire que ganhou a Batalha da Grã-Bretanha e tal, não sei o que lá, porque o Spitfire, mesmo que ele virou um pouco de publicidade positiva da guerra. Mas quem realmente fez a luta, tá, por trás da situação, não estou tirando mérito nenhum do Spitfire, porque ele é um avião incrível, ele fez muita coisa na guerra. Mas o cara casca grossa mesmo que levantou e venceu o bagulho mesmo, Hurricane, tá? Esse avião aqui é que é o brabo da Batalha da Grã-Bretanha, tá? Hurricane é um avião excelente, tem 8 metralhadoras 7.7, é atirador de azeitona, mas carrega 4.200 cartuchos e lenha, tá? São 8 metralhadoras lenhando o cara. É azeitona? É azeitona, mas são 8 azeitonas atirando muito rápido, tá? Então é um avião muito bom, curto, tá? O motor é um pouquinho mais fraquinho que o do Spitfire, mas ele tem esse nariz curtinho, o avião é menorzinho e tal. É um avião muito bom, é muito manobrável, é um avião historicamente muito famoso. A Hurricane realmente é uma máquina. Eu acho que no jogo nem tem o Hurricane Bipá, mas o originalzão era bipazão mesmo, uma pá larga de madeira e tal. Então a gente tem aqui o Hurricane MK2B e o A1. Não, aqui já está Typhoon, aqui embaixo. Aqui, tá? Pode pesquisar os dois, é um avião excelente. Como você vai jogar arcade, enche aqui embaixo todas as suas vagas possíveis e pode colocar os dois Hurricanes, porque você vai levar gente pra caramba, tá? Ele é muito manobrável e as 8 metralhadoras fazem um bom trabalho. Beleza? Aí o Spitfire, o grande ícone, ídolo da Inglaterra, e muitas pessoas conhecem ele, é um avião muito icônico com a sua belíssima asa helicoidal, elíptica, né? Helicoidal não, elíptica, sua asa elíptica. Muito famoso, esse aqui é um perfil, né? Uma asa muito famosa, você consegue ver pela silhueta com o Spitfire. A primeira versão era bipá, não sei se tem também a bipá, depois ele já veio para tripá e é um dos aviões que mais tem versão, tá? Inclusive a gente vai aqui no Spitfire até a versão Griffon, que é depois da MK17, MK18, MK não sei o que, porque o avião ficou monstruoso, olha o quanto ele ganhou. O Griffon é por causa do motor, tá? É o motor Griffon. O Spitfire aqui no começo era motor Rolls-Royce, tá? O mesmo motor do P-51, inclusive, o Merlin, tá? Nessas primeiras versões do motor curtinho não, mas mais pra frente ele vai ganhar o famoso Merlin, que é o motor do Lancaster, é o motor do Spitfire, é o motor do P-51, é um motor que era muito bom. Tá? O Spitfire, galera, em todas as suas categorias, ele é muito brabo. Ele é um avião muito veloz, muito manobrável, extremamente equipado. Klaus, por que tem essa asa elíptica? Porque para carregar essa galera aqui, ó. Tá vendo? Ele tem essa asa alongada e arredondada exatamente para caber munições aqui nas asas. Por quê? Porque a asa ia funilando e aí não dá para colocar equipamento, tá? Tirando a aerodinâmica, historicamente é muito boa e etc. Tem outros detalhes importantes. Mas
O principal design dela, por ser elíptica, é exatamente você conseguir colocar bastante munição. E ele tem aqui as 8 calibre 7.7. Então, assim como o Hurricane, você tem 8 metralhadoras. É uma chuva de bala no inimigo. O Spitfire é um avião lendário, tá? Assim como o P-51 é pela Inglaterra. Provavelmente os Yak são pela Rússia. E a Inglaterra tem o Spitfire, tá? Quem não conhece o Spitfire? Se você não conhece, tudo bem, não tem problema. Mas saiba que é um avião que você, se entrar nesse mundo da aviação, você vai ouvir muito o nome Spitfire, tá? Ele é muito brabo. Hurricane MK-12, versão naval, mesma sequência do Hurricane, tá? Muito bom avião. Hurricane MK4, ele ganha canhões, tá? Pode jogar com ele também, é muito bom. São 2 canhões de 40mm, o problema dele é que só tem 30 munições, tá? E as 2 metranquinhas 7.7 aqui só pra dar um auxílio, tá bom? Na ponta aqui temos o Short Sunderland, versão 3 e versão 5. Cara, o Short Sunderland, ele é um avião de patrulha, galera. Ele foi um caça-submarino, tá? Ele é um avião de patrulha, de costa, para caçar submarino. Ele tem algumas características muito boas. Ele tem quarto, cozinha, tá? Ele é um avião que ficava muito tempo voando. E as bombas dele são... Aqui dentro abre essa janelinha aqui, ela abre para dentro e aí as bombas saem num trilho. E aí você solta as bombas, o trilho volta pra dentro e fecha a tampa, tá? O Short Sunderland, ele é muito famoso, só que, cara, ele foi projetado para caçar e destruir submarinos, navios, etc, fazer a guarda costeira, tá? Então, quando você coloca ele no War Thunder, ele é um bombardeiro super lerdo, tá? Ele é um bombardeiro que carrega pouca bomba e super lerdo. Então, já viu sofrência, né? Tá? Sofrência pura. Mas, se você quiser seguir os bombardeiros, tá aí, eu sofri um cadinho com eles. Embaixo, galera, a gente tem o Typhoon MK-1A. O Typhoon, ele é igual ao P-47 pelos Estados Unidos. Ele é um caça-tanque, tá? Ele foi projetado para um caça-tanque. Foi um dos aviões mais velozes da Segunda Guerra Mundial, perdendo o trono depois para algumas outras aeronaves. Mas ele era muito veloz, tá? E ele carrega 12 metralhadoras 7.7 espalhadas em 6 pontos pelas cada asa, tá? Então isso aí dá uma saraivada monstruosa no inimigo, mas ele tem um motorzão aqui na frente e tal, ele tem uma fuselagem curta que dá ele um bom pitch ups, mas a asa dele é gigantesca, tá? Então ele tem um pouquinho de demora no aileron, mas cara, pode ir pra cima, tá? Pode ir pra cima. E as metralhadoras, apesar de serem atiradoras de azeitona, leva veículo no chão, tá? Não tanque. Talvez um tanque leve, mas o normal dele é caminhão. Bom, galera, a Inglaterra vai ser bem resumido porque é uma sequência de Spitfires muito grande. Eles só vão recebendo upgrades, tá? Eles vão recebendo upgrades. Tem essa versão com radiador diferente aqui, que é o Troop, que teve bastante influência na guerra na África, tá? O MK-5B, ele vai evoluindo. O Spitfire tem uma linhagem gigantesca, tá? A gente tem o Hurricane MK-1B, MK-1C, mesma coisa. O que muda no C é os canhões. Ele ganha 4 canhões de 20mm de hispano. É muito bom. Tá? Isso aqui dá estrago. Se você acertar, cara, é um excelente avião. Na sequência, a gente tem o Firebrand TF MK4. Lembra que eu falei pra vocês que tem essa evolução da Inglaterra, fazer um monte de avião, porque ela entrou na guerra antes de todo mundo, invadiram a Europa e tal. E aí tem alguns projetos que nasceram e infelizmente foram embora logo. E a Gaidin colocou aqui, historicamente, faz parte da história. Mas eles não são tão famosos. O Firebrand é um deles, tá? Ele era, assim, um avião muito bom, mas ele tinha um monte de coisa diferente, radiador e tal. Ele não acabou engrenando muito pra frente, tá? Mas ele tem uma vida curta. Ele tem 4 canhões de 20mm, só que ele é meio baleão, sabe? Tipo, tá vendo que ele tem uma zona grandona, um profundor largo, etc. Só que ele tem um baita de um motorzão, tá? Ele tem um motorzão aqui de 2 estrelas. 18 cilindros, 2 estrelas de 9 com 1858 HP, tá? Em take-off da 2174. Ele tem os canhões, mas ele tem uma vida curta na história da aviação, tá? Pode ir com ele, você vai ter que passar por ele, não é nada, mas você vai sentir bastante diferença voando no Spitfire, voando no Hurricane. Quando você voar o Firebrand, você vai sentir que dá uma pesada, tá? Bellfighter, cara, ele também é um ícone na Inglaterra, faz bastante parte da história da Inglaterra. Ele tem essa cabine curtinha aqui embaixo, carrega 4 canhões aqui embaixo, se não me engano são 4 canhões de 20, isso, 4 canhões de 20, era bem famoso nessa época, 2 motorzão radial, era um avião muito veloz. Ele tá na mesma categoria do Bf-110 pela Alemanha, pelo Mosquito, que a gente vai chegar logo menos, tá? Ele tem essa função de ser um ataque ligeiro, tá? Ele ataca como strike e torpedo bomber, tá? Mas ele tem essa tendência do strike, de destruir coisa no chão e etc. Bimotorzão, veloz.
né? Muita gente curtia voar o Beaufighter. Os pilotos de Beaufighter gostavam muito de voar esse avião. Você tem uma sequência de 3 aqui, que eu tive que fazer individualmente, tá? E aí você tem o Tempest, tá? Que é uma evolução do Typhoon, mais ou menos, assim, tá? Praticamente. E essa versão especificamente tem esses 2 canhões de 47mm nas asas. Você carrega só 72 munições e não é um tiro assim super veloz, tá? E a munição, como é 47mm, ela é pesada, então ela faz uma curvatura muito grande na hora do tiro. Então você tem que compensar bem isso. E ele é muito veloz, tá? 325 nós. Beleza? Eu falei pra vocês da velocidade, o 342, o Spitfire 308, 315, 259. Tá vendo como o Typhoon já vai pra 342? Ele tem muita velocidade. O Firebrand tem 285 e aí você vai pro Typhoon 325. Você tá vendo que os dois estão na categoria dos 300 km, dos 300 nós aqui, ó, 309. Aí você pega um Typhoon a 342, cara. 342, é um avião muito veloz, tá? Aproveite essa velocidade, use essa velocidade, tá? Short Sunderland, aí a gente tem o Wellington. Cara, o Wellington, ele é, cara, parte da história, tá? Por quê? Primeiro que ele tem essa estrutura geodésica na fuselagem, isso é histórico, isso aí veio aqui, tomava um monte de cacetada de metralhadora, não sei o que lá, e voltava pra casa. Por quê? Porque ele tem essa estrutura geodésica toda aqui por baixo, tudo aqui por baixo, todo, é essa trama aqui, esse trançado assim, tá? Ele é todo trançado inteiro, então, meu, ele aguentava muita porrada e voltava pra casa. Aqui no War Thunder, mano, sai arrancando pedaços, você normalmente não volta pra casa. Mas, historicamente, ele é muito famoso. Lembra que eu falei pra vocês, quando eu tava nos outros países, o ideal é atacar de baixo pra cima? A Inglaterra não colocava gunner na parte de baixo. Então, todos os aviões vocês vão ver que tem tudo aqui embaixo é bomba. E isso automaticamente, ó lá, tudo aqui embaixo é bomba e não tem gunner virado pra baixo. Então, se você quiser pegar um avião na Inglaterra, é só mergulhar e vir por baixo e atirar nos caras, tá? Não tem defesa por baixo, infelizmente. O Wellington teve algumas melhorias de motor, ele era meio lerdão. Ah, Klaus, por que a parte de baixo é pintada de preto? Porque na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos atacavam a Alemanha de dia e a Inglaterra atacava a Alemanha de noite. Por isso que as partes de baixo dos aviões eram pintadas de preto, porque a Inglaterra é especializada em ataque noturno. Porque para eles, de noite se perdia menos avião. Por quê? Porque os caças não conseguiam subir para abater os aviões, entendeu? Então teve vários caças noturnos pela Alemanha, etc, que tem antena na frente e tal, tem um monte de coisa para achar essa galera voando. Ou você já deve ter visto aquelas cenas famosas dos holofotes e tal, iluminando ali a Alemanha e regiões próximas procurando essa galera. Porque a Inglaterra atacava de noite, os Estados Unidos atacavam de dia, tá? Os Estados Unidos era, não, a gente precisa de bombardeiros enormes, gigantescos, B-24, B-17, B-29, ataca de dia, sentar o dedo e muito armamento, mas aí tinha os caças. E a Inglaterra falava, não, a gente precisa no máximo uns bombardeiros médios aqui, em quantidades absurdas, atacando à noite, entendeu? E porque à noite você é menos vulnerável, tá? Então você vai ter uma sequência de Wellingtons aqui pra jogar. Inclusive um deles, eu não lembro qual especificamente, tem uma bomba gigantesca, acertei na mosca. O MK3 tem essa bomba gigantesca de 4.000 libras, que ele é literalmente um tambor, tá? Eu usei bastante, a galera usa bastante no tanque, quando vai jogar de tanque. Que é essa bomba que é um tambor de 4.000 libras aqui, que, mano, simplesmente arrebenta tudo que tá lá embaixo. Beleza? Rank 3, galera. Rank 3 a gente tem uma melhoria do Typhoon com 362 nós, menos 10, então dá para 370 nós de velocidade. Ele ganha canhões, tá? Ele ganha 4 canhões agora, spano de 20. Então daquelas 16 metralhadoras agora viram 4 canhões, tá? E um motor quadripá. Galera, quanto mais pá, normalmente mais veloz. Então quanto mais pá, a pá é mais fina e anda mais, tá? Menos pá, ela é mais larga, mais carga, mais torque, mais força. Quanto mais pá, mais veloz, o Typhoon ganha a sua atualização para um motor quadripá, então ganhando aí 370 nós de velocidade. Sequência de Spitfire, vou falar para vocês, a mesma coisa que eu falei em cima, é o Spitfire, galera. O que ganha aqui, por exemplo, o MK9 já está com o famoso motor Merlin, tá? Você pode ver aqui que o nariz já ganha o motorzão aqui com 6 canecos de cada lado, V12, Merlin, que é o Rolls-Royce Merlin 61, de 12 cilindros com 1470 HP em potência máxima, e ganha o seu famoso motor Merlin, tá? E aí você tem versões em que você, por exemplo, arranca a ponta da asa. Por quê? Porque dá uma embalada, tá? Eles arrancaram as pontas da asa para ser um avião mais veloz. E você vai ver que tem umas versões que a asa é mais longa para subir mais altitude. Então, quanto mais asa, mais alto você sobe. Aí cortou as asas aqui, anda mais rápido, 330 nós. Olha lá, arrancou a ponta das asas e colocou um motor mais forte, ganhou 30 nós.
tá? Então Spitfire, cara, vai tudo, desce tudo aqui, voa todos, tá? Voa todos porque é muito divertido Spitfire. Firefly, galera, é um avião naval, tá? Na sua versão MK1 e MK5, é um avião naval, tá? Ele dobra as asas aqui e tal, e é isso, é um avião naval, literalmente é um caça pesadão, tá? Eu tenho um motorzão aqui na frente, se não me engano, acho que até uma versão do Griffon, de 12 cilindros. Tem o cara aqui atrás, que na verdade não faz absolutamente nada, tá? E ele era uma versão naval exatamente para caçar. Pô, ele tem as metralhadoras aqui, os canhões, 4 canhões de 20mm. Tem armamento de bombas e foguetes. Mas é isso, é uma versão naval de um caça, tá? E ele também teve uma certa história na aviação naval inglesa, mas também não é muito assim, a galera não conhece muito ele, tá? Você vai ter que passar por ele para seguir pro Spitfire naval, versão naval embarcado do Spitfire, o LF MK3, tá? É um Spitfire versão naval, ele tem um gancho aqui atrás, né? Aqui, ó, tá vendo que tem um ganchinho aqui? Tem um gancho, tá? Nada demais. O Mosquito. O Mosquito é um dos aviões que eu amo, tá? É um dos aviões que eu acho muito bacana. Ele é muito famoso por quê? Porque ele é de madeira, galera, tá? As asas e boa parte da fuselagem dianteira é tudo reforçado de madeira. Não a estrutura em si, mas toda a parte de cima laminada, toda essa parte de cima que é tudo de madeira, tá? Para deixar mais leve o avião. O que condiz para ele, 2 motor Merlin monstruoso, tá? De 12 cilindros, Merlin 25, com 1.380 HP cada um, dando resultado aí de 300 nós, tá? Mas as outras versões mais futuras o torna um dos aviões mais velozes da Segunda Guerra Mundial. O Mosquito, ele é muito conhecido por causa disso, apesar da sua asa reta. Ele é um dos aviões mais velozes e ele é muito famoso por ser de madeira, muito leve e com equipamento monstruoso na frente, 4 canhões embaixo de 20mm, 4 metralhadoras no nariz. Isso aqui dá um estrago. Aquela técnica igual do BF-110, tá? Muita velocidade, pouca curva, porque senão você vai perder embalo e aí você é um alvo gigante, você é um avião bimotor. Tá? Então aproveita a velocidade, cara. Chega em cima dos caras no susto, rápido, veloz, assusta os caras, entendeu? Você é uma ave de rapina, mano. Tá? Você é uma águia, você é uma arpia, vai pra cima na velocidade, chega nos caras. Quando os caras estiver fazendo curva pra chegar em você, que você já tá num posicionamento e passa e dá aquela rajada e já vai embora, entendeu? Você é veloz, aproveite isso, tá? Aproveite isso. Você tem uma sequência aqui de 2 mosquitos. O que muda é o armamento aqui na frente, que troca para um canhão de 57mm para dar tiro no chão ou pegar bombardeiros, tá? E você ganha inclusive 2 tanques de gasolina aqui nas asas e ganha mais 10 nós de potência, tá? Ele é muito bom. Bombardeiro Halifax. A Inglaterra começa a investir em bombardeiros maiores, sem ser os lá de trás. O Wellington ganha um bombardeiro gigantesco quadrimotor, tá? O Halifax é bastante famoso, ele é o papai do famoso Lancaster, tá? O Lancaster sim é o bombardeiro, assim como o B-17 pelos Estados Unidos, é para os Estados Unidos, o Lancaster é para a Inglaterra. O Lancaster é o grande herói bombardeiro, que nem eu falei para vocês. Quem venceu a guerra foi o Hurricane, mas quem fez a propaganda da guerra foi o Spitfire. Os bombardeiros, Halifax, o Wellington, eles foram grandes guerreiros. O cara que é a propaganda dessa turma toda de bombardeiros, Lancaster. E o papai do Lancaster é o Halifax. Beleza? Bom, galera, vida de bombardeiro. Voa alto, voa pelas bordas, entrou no jogo, vira 90 graus à esquerda, ganha bastante altitude, vai lá pra cima, vai até as bases, solta as bombas, paciência pra voltar, entendeu? Dá pra tomar banho, lavar a mão, entendeu? Fazer comida, escovar o dente. Então vai ficar nessa viagem do homem de entregas. Beleza? Linha de baixo, a gente continua com o Spitfire. O Spitfire da maneira que eu falei pra vocês. Aí a gente chega no Brigand e no Whirlwind, tá? O Brigand, ele é um desenho novo, tá? Tipo pra um mosquito, tá? Ele tem essa característica do bombardeiro ligeiro. Ele tem 4 canhões de 20mm, 2 aqui de cada lado. Carrega umas bombinhas, tá? Não muitas coisas. E foguetes nas asas. Também é o mesmo esquema, tá? Ele é para ser um bombardeiro ligeiro, um caça ligeiro. Ele deve estar aqui na categoria de Light Bomber, tá? Os dois devem estar. E aqui é Air Defense Fighter. Esse aqui é um projeto bem específico, galera. Mas o Brigand dá para ir para cima, mas não faz muita curva. É o esquema de aproveita a sua velocidade, tá? Vai lá, solta suas bombinhas. Se alguém tiver dando uma brecha, 4 canhões de 20, senta o dedo no cara, que isso é uma munição muito boa. E vai para casa, tá ligado? Aí a gente tem um projeto fora da curva aqui, que é o Whirlwind MK1, tá? Ele é uma proposta de um
caçador de bombardeiros, vamos dizer assim, tá? Ele é minúsculo, 2 motores, são 2 V12, né, do Peregrine 1, tá? De 800 HP cada um lado a lado, você tem 4 canhões de 20mm. A ideia dele é que ele seja um caça ligeiro, caçador de bombardeiros, tá? Ele não é muito famoso, mas é um projeto super inusitado da Segunda Guerra Mundial. Ele tem a cauda em T, que depois foram descobrir que é um pouco problemática a cauda em T, porque quando você está em certas posições, o ar abre, passa, e aí você fica sem movimento, porque o ar ele expande no coisa, e aí você não consegue mexer, e aí você tem uns problemas de fluxo de ar aqui atrás, umas coisas bem parecidas com o do P-38, por exemplo, que tem a cauda em H, mas a cauda em T, especificamente, ela é boa, mas ela é perigosa também, e isso foi aprendido na raça com esse avião aqui, tá? Mas ele é muito veloz, tá? Você tem um avião aqui andando na faixa dos 292 km por hora e extremamente bem armado. Como ele tem 2 motores, ele fica um pouquinho mais pesado de roll, tá? De aileron, mas funciona, tá bom? E aí você tem o Stirling BMK-1 e o BMK-3. Cara, o Stirling, ele é um bombardeiro gigantesco, tá? Ele é enorme. Presta atenção nisso aqui, uma pessoa é mais ou menos daqui, ó, da tampa pra baixo. Deixa eu ver se aqui as pessoinhas. Olha o tamanho das pessoinhas, tá vendo? Esse bombardeiro é gigantesco, galera, tá? É enorme, 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 enorme. Ele carrega quantidades avassaladoras de bombas, tá? 9 bombas na época era muito, ou tipo uma pancada aqui de bombas espalhadas pelo avião inteiro. Esse avião é gigantesco, mas assim, fez a função dele, mas ele era enorme, gigantesco. E de novo, não tinha torre na parte de baixo, porque ele só tinha as torres aqui na traseira e na parte de cima, porque não tinha tanto avião noturno para vir combater os bombardeiros, etc. Só que aí você voa isso no War Thunder, que é 100% de dia, os caras vêm por baixo e te arrebenta inteiro, tá? Vida de bombardeiro, sofrida, tá? No War Thunder. Bom, o Tempest, continua a evolução do Tempest, já a gente chegando a 362 nós, o Tempest ganha quadripá num disco de hélice maior. Você vê que a hélice agora tá fininha, mas ela tá crescendo, olha o tamanho do disco, tá? É uma das maiores pás da Segunda Guerra Mundial, junto com o Corsair, etc. É enorme, cara, isso aqui. É gigantesco, olha a área que ele pega em volta de fluxo de ar, que ele joga praticamente todo o estabilizador horizontal, quase toda com fluxo de ar. É monstruoso. Tá? Você carregando aí 4 canhões de 20mm e umas bombinhas. Aproveite a velocidade, beleza? E aí o Tempest sai do motor em V e ganha uma versão com motor radial, tá? Indo a incríveis 400 nós, tá? Eu tô com 20 a menos aqui por causa das bombas, mas se você deixar ele liso, ele anda impressionantes 387 nós, cara. Quase 400 nós, você consegue pegar 400 nós de descida com certeza, tá? Ganha um motor radial monstruoso, quadripá, e os famosos canhões 20mm hispano que tem praticamente todos os aviões da Inglaterra, tá? O Tempest, mano, é isso, ele é veloz, ele é simplesmente veloz. O Spitfire ganha sua versão com motor Griffon, tá? Aqui já no rank 3, o motor Griffon, que é esse motor gigantesco, é um V12 65 de 1626 HP. Muito famoso também, ele ganha essa carona, esse spinner gigante, ganha 5 pás, chegando a 360 nós. Aí ele ganha uma versão com 2 metralhadoras e 2 canhões, tá? Que vai ser usado bastante lá na frente. E aí você tem motor Griffon e motor Merlin aqui. E aí você tem a sequência do motor Griffon e o famoso Spitfire MK-24. Literalmente o Griffon, que foi um dos mais parrudos que tive aqui. Com 4 canhões hispanos, como eu disse pra vocês, a Inglaterra usou muito esse canhão. E, cara, isso aqui é pura velocidade. Olha o quanto isso aqui é aerodinâmico, tá? Ele ganha uma capotinha bem aerodinâmica e ele é muito veloz. Tem os 2 radiadores aqui embaixo. Um problema famoso, tá? Vou contar um pouco da história do Spitfire. É que ele tem esse trem de pouso curtinho, igual do BF-109. E muita gente morreu na decolagem, porque o avião fica super instável. Inclusive, eu já passei por isso no DCS, eu já mostrei o quanto isso é perigoso no avião. E o que acontecia? Na época não existia Spitfire de 2 lugares, Spitfire de um lugar. Então você voava algum avião de treinamento, tipo um Tiger Maw, alguma coisa assim, depois pulava pro Hurricane e pulava pro Spitfire. Só que o Spitfire, cara, ele tem um motor gigantesco de 1650 HP, tá? E aí o que acontecia? Os moleques enchiam a mão, a hélice girava pra esquerda, levava o avião pra esquerda, o cara dava pedal, o pedal não compensava, o trem de pouso é mega curto, batia a ponta da asa e virava uma zona e muitas vezes capotava. Muita gente morreu na decolagem, tanto do BF-109 quanto do Spitfire, tá?
A gente tem o Spitfire naval, continuando a sequência. O Spitfire, como eu falei pra vocês, ele simplesmente foi um avião que era maravilhoso. Ele sobe muito, muito bem. É veloz, é manobrável pra caramba por causa da sua asa. E isso aí, ele obviamente ganhou essa versão naval, que era lá em cima. E aí ele ganha essa curiosa versão, o FR-47, que é com motor contrarrotativo, galera, tá? Ele ganha um motor contrarrotativo, um Griffon 88 de 1640 HP com motor contrarrotativo. O que é contrarrotativo? É literalmente uma hélice gira no sentido horário e a outra anda no sentido anti-horário, tá? Isso daí começou a ser estudado nessa época. Veio bastante das corridas, tá? Depois da guerra teve as corridas aéreas Schneider, se não me engano, que eu adoro, inclusive, essa época. Eu sou muito fã de toda essa história. Curiosamente, ele tem uma janelinha aqui, ó. Tá vendo? Você tem um lugarzinho que dava pra carregar uma pessoa aqui atrás, literalmente, tá? E depois o pessoal colocou câmera também. Teve umas outras histórias aí da aviação, que é as coisas da aviação, tá? Em época de guerra. E aí ele ganha esse motor contrarrotativo, um lado por direita, outro lado esquerdo, 360 nós, porque os caras achavam que mais hélices dava mais velocidade, mas eles descobriram que uma hélice influencia na outra, dá um pouco de turbulência e tal. Vai saber isso daí mais pra frente. Aí aparece, galera, o Sea Fury, tá? Que é a versão Tempest Typhoon para o porta-aviões. É muito bom, 380 nós de velocidade. Eu, inclusive, tenho essa versão aqui que é de um cara no Canadá, na Austrália, se não me engano, essa Austrália, que o avião é particular do cara. Inclusive eu coloquei aqui a bolacha de Singapura na época, não tinha P-47, não tinha nada da FAB, eu acabei colocando identificação brasileira. E aí eu tenho essa pintura desse cara que tem esse avião de verdade, o avião é dele, tá? Particular hoje. E ele tem um Sea Fury, é famoso, você já deve ter visto vídeo no YouTube talvez, que ele passa, ele tem umas fumacinhas na ponta da asa, dá umas turbulências assim e tal. É bem legal, tá? E é um avião muito veloz, cara, é muito, muito bom de voar ele. Aí, galera, a gente tem o Hornet. Isso aqui, pra você ter uma ideia, eu vou puxar a frase dos pilotos que voaram Hornet na Segunda Guerra Mundial. Os caras falaram assim: é o melhor avião que eu já vi na minha vida, tá? Eles falam isso. 424 nós de velocidade, 4 canhões hispanos 20mm, praticamente todos usam. Só que ele tem esses dois motorzão com essas 4 pá fininha. Isso aqui sobe muito rápido, mas muito rápido. É manobrável razoavelmente por um combate aéreo. É maravilhoso. Todas as vezes que tem Battle Pass e precisa de missão, você precisa destruir 5 bombardeiros, e você tem o Hornet, pega o Hornet e vai pra cima, porque isso aqui sobe muito, é muito veloz, chega lá em cima, você consegue, ele sobe tanto que você consegue atacar bombardeiro de cima pra baixo, só pra você ter uma ideia, tá? Você consegue atacar bombardeiro de cima pra baixo. Isso aqui é um caça-bombardeiro, é um caçador de bombardeiro, não é um caça-bombardeiro, não é um caça-bombardeiro que solta caça, que solta bomba, não. Ele é um caçador de bombardeiros, tá? Só que é muito rápido, velho, é muito rápido, sobe muito, o avião é muito leve. Isso e eu que falei pra vocês, for procurar a história do avião, todo mundo vai falar: eu adorei voar o Hurricane, eu adorei voar o Spitfire, eu adorei voar o Mosquito, mas o melhor avião que eu já vi na minha vida, Hornet, tá? É muito, ninguém conhece esse avião, mas quem procurar a história mesmo e realmente estudar, você vai ver que o Hornet, a galera amava esse avião, tá? E aí a gente chega no grande papai de todo mundo, o Lancaster, o famoso B-17 da Inglaterra, o grande vencedor de guerra que bombardeou Berlim, bombardeou tudo que tem direito. 4 motores Merlin, que é o mesmo do Spitfire, do P-51, um som icônico. Temos 2 hoje voando no mundo. E ele inclusive tem essa versão de radar, como eu falei pra vocês, ataque noturno, base de parte de baixo pintada de preto. Aí teve a versão com radar, teve a versão com interferência eletrônica, teve um monte de versão, tá? E ele é o grande, assim como o Spitfire foi o caça da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, o Lancaster é o bombardeiro da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Não tem a parte de baixo, a torreta de baixo, como eu falei pra vocês, sofre bastante, mas simplesmente bombardeiros noturnos, tá? Ele tem 4 canhão na traseira, tem um canhão em cima aqui, 0 canhão pra lateral, 0 canhão pra baixo, é só pra frente e pra trás. A Inglaterra acreditava que isso era o suficiente pra fazer os ataques noturnos, e ele é muito bom e muito famoso, mas você vai perder a cauda de vez em quando, tá? Saiba disso. Aí a gente tem o Lincoln e o Shackleton, tá? O Lincoln, galera, eles tentaram fazer um bombardeiro tipo um Lancaster maiorzão, inclusive com uma extensão de asa, tá vendo? Ganhou esses motorzões aqui, que na Inglaterra é bem famoso, esses motores em V, com essa entrada de baixo pro óleo e pro líquido de arrefecimento do radiador aqui, então esse bocão aqui. E aí eles tentaram meio que melhorar o Lancaster, eles fizeram o Lincoln, tá? Mas
não foi a mesma coisa, tá? 277 nós no Lincoln e você tem 230 no Lancaster, 230 e aí você tem 270. Teve um acréscimo de uns 47 nós aqui, ele é mais veloz, mas ele meio que chegou tarde e tal também, tá? Mas é um bombardeiro, é a mesma sofrência de sempre. E aí você tem o Shackleton. O Shackleton, ele é um bombardeiro com os motores do Lincoln, tá? Contra-rotativo nos 4. E a especialização dele é caça submarina. Isso aqui é uma zoeira, desculpa. E ele é um caça submarino, tá? Inclusive quando você decola, você pode baixar o radome aqui, ó. Ele baixa esse radome, ele baixa um monte pra baixo aqui. E ele é um caça submarino, mas no War Thunder você usa como bombardeiro e aí você sofre pra caramba. Por quê? A missão dele é literalmente ficar patrulhando a costa, tá ligado? Ele tem essa cara engraçada aqui que todo mundo fala que é uma carinha, que ele tem os 2 olhinhos aqui, a boquinha, tá vendo? Tipo, e aqui o narizinho e tal, com a testinha, então ele fica fazendo uma careta assim. Mas é isso, tá? Ele é uma versão tipo do Lancaster, com motores contra-rotativos e tal, e caçador de torpedos, caçador de submarinos, né? Falando isso, caçador de submarino. Inclusive ele não tem a versão com os torpedos, mas tem aí a quantidade de bomba que ele carrega, inclusive foguete na asa e tal, ele carrega um monte de bomba. E eu até que fui bastante com ele, inclusive eu tenho tudo liberado aqui, a versão com foguete, tá? Então essa era a missão do Shackleton. Rank 5, galera, a gente começa os jatos. Quanto a gente tá? Meia hora já, tô falando muito, é porque eu vou contando história, galera. Vai ter que ter paciência, quem tem paciência aí. O Rank 5, o Vampire. E aí a gente ganha aí a Era do Jato, tá? Começa a chegar na Era do Jato. A Inglaterra é muito importante na Era do Jato, porque é um dos primeiros jatos. O do E6262, ele é o primeiro avião a jato entrar operacional pela Alemanha na guerra. Mas a Inglaterra foi muito pioneira no avião a jato, tá? O Hawker não sei o que, ele é o primeiro avião a jato, tipo, realmente acho que é um dos primeiros a voar, talvez, não sei se foi antes do 6262, mas ele é muito importante, a Inglaterra foi muito visionária no avião a jato. E aí ela criou ícones como o Vampire e o Meteor, tá? São aviões, inclusive, que o Brasil usou o Meteor, tá? Muitos países usaram o Meteor, é realmente um avião que fez muito sucesso. E o Vampire tem esse diferencial dele ser esse avião pequenininho, com motor central e tal, e ele é muito bom, tá? Ele é muito bom pra combate, galera. Eu, quando eu tô numa segunda missão com menos jogadores no realista, eu levo umas bombas e tal. Mas soltou as bombas, ele é um caça incrível, tá? Ele faz muita manobra, porque ele não tem fuselagem praticamente pra trás. Ele só tem estabilizador aqui, então ele faz muita curva. Tá? Um pouco lerdo de aileron, mas pra profundor ele é muito veloz. O Vampire é um ícone da aviação a jato. Ele tem o Venom, tá? Que é uma sequência dele com uma asa um pouco maior, um motor mais forte, tipo tanque na ponta da asa. Você vê que ganha já um motorzão aqui. Se não me engano, o Venom já tem afterburn, inclusive. Ele já tem meio que uma pós-combustão, tá? E aí a gente chega no Meteor, galera, que é também divisor de águas da aviação. A Inglaterra criou esse avião com os motores embutidos na asa, o que era muito bonito na época, tanto na versão comercial, depois pós-guerra, quanto nos aviões de caça. Eles tinham esses motores embutidos aqui, para ficar mais aerodinâmico, né? Não é que nem... hoje ainda é embutido os caça, mas os aviões comerciais, por exemplo, já carregam o motor para baixo da asa. Mas eles foram os pioneiros em embutir, porque, por exemplo, o ME262, ele tem um motor para baixo da asa, né? Tipo, é embutido na asa, mas ele para baixo. E a Inglaterra tinha essa tendência de colocar o avião na estrutura, tá? Tipo, escondido, né? Aerodinâmico, assim, escondido, né? Mó protuberância aqui, mas vocês entenderam, né? Então o Meteor, ele é muito famoso por causa disso. E ele tinha um assovio, inclusive, muito famoso. Os pilotos aqui mesmo do Brasil falavam que o vento que entrava aqui nas metralhadoras fazia um assovio muito bom na decolagem. Então quando decolava ele fazia um assovio, tá? É muito bom, tá? O Meteor, você tem várias versões dele, a versão naval aqui, inclusive, ele operou em naval. Ele tem um monte tem a versão com motor mais forte, tem com a asa partida aqui, ó, com a asa curtinha, o que deixa ele mais veloz e um pouco mais manobrável. Então você tem aqui a asa mais curtinha, mas você tem que decolar mais rápido, fazer as coisas mais rápido, pousar mais rápido, inclusive, também. E ele tem speed brake, tá? O speed brake aparece aqui no final da Segunda Guerra Mundial. Ele aparece, o speed brake, a tecnologia do speed brake aparece aqui nos Meteors, pra galera poder frear o avião tanto no ar quanto no pouso. Então, são aviões muito bons. O Attacker FB-1 foi um dos últimos aviões, quer dizer, um dos poucos aviões a jato triciclo, tá? Ele tem biquília aqui atrás. Ele é o avião da Marinha, tá? E eu, particularmente, gostei muito de voar esse avião, tá? Ele anda quase 500 nós.
E tá perdendo 40 nós aqui desses 500 por causa das 2 bombas enormes que eu coloquei na asa. Mas ele é muito veloz, é muito bom. Eu me diverti muito, adorei jogar com esse avião. Esse avião é muito bom, na minha opinião. Tá? E na sequência você tem outro avião muito bom também, que é o Seahawk. Tá? Ele é um avião da Marinha também. Ele foi usado pela Alemanha, inclusive. E ele é muito bom. E ele, na versão Premium, tem míssil. Tá? Nessa época aqui começa a chegar os mísseis para a Inglaterra. Ele é um avião da Marinha. E aí ele tem míssil e é muito bom. Eu gostei muito de voar esse avião também. Tá? E aí você tem o Sea Venom, que é uma sequência lá do Vampire lá atrás. Que aí já tem um radar gigantesco, 2 pilotos. Ele é mais grandão, mais robustão e tal. Tem essa coisa aqui que os caras fizeram exatamente para esconder o gancho, galera. O gancho do porta-aviões fica escondido aqui, ó, nessa barbatana aqui, parece uma raia. O gancho ficava escondido aqui, ó, tá vendo a pontinha do gancho aqui, ó? Tá, e aí o gancho baixava, foi assim que eles acharam um jeito de colocar um gancho no avião. Mas ele tem um radarzão aqui na frente, tá? Que pra época era uau, então você consegue identificar os aviões, não é... Você consegue identificar avião, não ser inimigo, tá? É avião. Mas ele é grandão, tá? Ele é grandão. Você ganha o Swift. Swift também é muito famoso, ele operou bastante na Inglaterra. Você já vê que já tem mais uma cara de caça, inclusive eu tenho essa pintura dos Red Arrows. E eu gostei dele, tá? Mas eu gosto dele na segunda versão, eu gosto mais dele aqui na versão F7, tá? Ele tem os 2 canhões aqui do lado direito e tem um radarzinho um pouquinho melhor aqui, mas não tem essa versão, não tem radar. Mas eu gosto bastante, tá? Eu gostei bastante de voar esse avião. E, se não me engano, ele tem uma pós-combustãozinha e etc. E aí você tem o Canberra, galera, que todo mundo acha que é um projeto lá dos Estados Unidos. Não é, o Canberra é um avião inglês, tá? O projeto foi comprado pelos Estados Unidos e foi feita outra versão lá. Mas originalmente ele é inglês, tá? Ele tem essa cabine muito diferente do normal, que é esse bubble aqui, essa bolha, tá? Ficava um piloto aqui e o cara ficava sentado aqui, rebaixado aqui embaixo, tá? Tinha o bomber aqui na frente, etc, que se locomovia por aqui, tá vendo que tem um canal aqui que o cara pilota torto. Eu joguei muito esse avião no Simulation em voo tático rasante, em baixa altitude. Ele não tem armamento defensivo, tá? Ele é só bomber, mas ele carrega uma grande quantidade, carrega 3 ou 2 aqui, ó, daqueles tijolão, tá vendo? Daqueles tamborzão, ou um tambor e 3 ou 3 aqui, entendeu? E é muito bom, tá? Ele é muito veloz, mas, bicho, ele não tem armamento defensivo. É só correria. É aquele estresse, aquele suador de você entrar e sair do campo de combate com bombardeiro. Beleza? Rank 6, galera. Vamos lá. Hunter. Hunter entra aí numa outra categoria também. Outro divisor de águas na Inglaterra. O Hawker Hunter F1, F6. É um avião muito bom, tá? Tem que saber pilotar ele. Você vai aprender ele no momento, porque ele perde um pouco de velocidade, 610 nós. Ele perde um pouco de velocidade exatamente pela asa dele, mas ele é muito fininho, muito esguio, muito aerodinâmico, avião liso e é muito divertido. Só que ele peca um pouco porque o profundor dele é muito pequeno, então ele demora um pouco para fazer, tipo, mano, pernas curvadas, etc. Você vai ver que você vai sofrer um pouco em combate. Não desacelera esse avião, tá? Mantém ele acelerado. Aí tem outro projeto inusitado dessa época que a Inglaterra simplesmente fazia avião adoidado. Temos o Javelin, galera, que é um monstrão gigantesco, tá? Você tem 2 canhões de 30 nas asas aqui dentro, 4 mísseis Skyflash, que é bem bobão, é um míssil bem do começo da época da era dos mísseis, ele é bem... sabe, tipo... Você tem que acertar o cara que tá, tipo, voando sem olhar pra trás, entendeu? Você tem que ver o cara que tá voando assistindo série, alguma coisa assim, tá? E o bom dele é que ele é veloz, 522 nós, ele tem afterburn nos dois, apesar de ser bem fraquinho. Só que ele é gigante, tá? Ele é um triângulo gigantesco, então tipo, você é um alvo enorme, muito fácil de ser abatido. Ele voa sem um pedaço da asa, eu já testei isso pessoalmente, tá? Mas ele é gigantesco. Então quando você faz curva, mano, você tá aqui assim, ó, meio que na aerodinâmica. Você faz curva, olha o tamanho de área que você tem pra ser acertado, tá? É um pouquinho de sofrência, mas, cara, eu adoro. Vou deixar o Lightning por último porque ele tem uma história muito boa. Você tem o Scimitar, o F é um avião muito bom. Eu adorei voar esse avião, eu acho ele muito bacana. Ele é da Marinha, tá? Tem um gancho aqui atrás e tal. Eu gostei muito de voar. É um avião bastante veloz, 622 nós. Tem 4 canhões de 30, tá? Ficam escondidos aqui por baixo das entradas de ar, ó, tá? Tem 2 motorzão. É um avião bacana. Eu gostei muito de voar com ele, tá? Me diverti bastante.
Aí você tem o Jaguar, galera. E você tem 3 ícones da Alemanha aqui, da Inglaterra, tirando o Lightning, que eu já vou falar, porque ele é maravilhoso. Você tem o Jaguar. O Jaguar, ele é um projeto da Inglaterra, Itália, Alemanha. Eu não sei se tem mais países ou se eu acrescentei país a mais, mas se não me engano, esses 3 eu tenho quase certeza que é, tá? E o Jaguar, ele é um avião, ele é um caça-bombardeiro, tá? Ele é um caça-bombardeiro, mais bombardeiro do que caça. Ele tem esse trem de pouso robusto, por quê? Porque ele foi projetado que ele pode pousar em qualquer lugar, tá? Ele foi feito para pousar em qualquer tipo de pista, de grama, de terra, de asfalto, de concreto, de tudo. Ele foi feito para operar em qualquer ambiente. Então, mano, se improvisar uma pista de grama, ele opera, decola curto, pousa curto. Tem esses trem de pouso robusto exatamente para tomar porrada. Você vê os vídeos da época que ele fazia propaganda, ele numa pista de grama, o trem de pouso chacoalhando assim, ele baixa o flap, corre a pista e decola. Então ela tem esse esquema. O Jaguar ele tem essa carona aqui, essas entradas quadradas, é bem característico desse avião. E ele foi operado por várias nações, tá? Ele foi em conjunto. E ele tem câmera, teve versão com câmera fotográfica, que ele era rápido, então ele passava por cima dos alvos para tirar fotografia e tal. Então o Jaguar é muito famoso. Aí a gente tem o Buccaneer, o Buccaneer, que também é um famosaço avião. É o Banana, que os caras chamam de Banana. Inclusive essa parte de trás aqui abre, que é o speed brake, é muito doido. Ele tem speed brake desse tamanho para poder pousar no porta-aviões. Ele encolhe as asas aqui, ele é um avião naval. Era muita tralha para tirar do chão. Não tinha gancho no nariz, era com uns cabos de aço que puxava o avião para frente assim e arremessava o avião. Ele é um ícone da aviação naval. Foi usado de várias formas, bombardeiro, caça submarino, um monte de coisa. Ele era avião tanque também, ele fazia reabastecimento em outros aviões. O Buccaneer é um avião incrível, cara. Só que no War Thunder ele é janta, né? Agora que chegou o pod de flare dele aqui, que os caras colocaram, e provavelmente não, eu acho que não é original isso de guerra, foi adaptado pro Flight Simulator, foi adaptado pro War Thunder para poder sobreviver, e ele carrega um míssil aqui do outro lado. Agora as versões, mas quando eu comecei a jogar com ele, ele só tinha bomba, velho, e não tinha flare, não tinha nada. Então a quantidade de míssil que eu tomei, vocês imaginam, né? E ele tem uma característica muito boa, porque ele tem um bomber aqui na barriga, rotativo. Tá? Olha lá, você vê que tem bomba aqui dentro do avião, por quê? Porque é rotativo, o negócio tá aqui assim, aí ele gira no eixo, as bombas vão para fora, solta a bomba e ele desvira. Ele tem isso é uma tecnologia criada pela Inglaterra. O Buccaneer, o Canberra tinha esse mesmo sistema também. Então a parte de baixo dele aqui virava bomber. Então pra marinha era um bombardeiro excelente, tá ligado? Era excelente. E aí você vem para as duas lendas da Inglaterra, galera. Você tem o Hawker Harrier, galera. O Harrier GR7, GR3, esse no caso, o famoso Jump Jet, o avião que pula, né, vamos dizer assim. Que é o Harrier, galera, o famoso avião que decola na vertical, VTOL, Vertical Takeoff and Landing, tá? Então você tem um avião aqui que é minúsculo, é um projeto que foi um suadouro para fazer esse avião dar certo. Ele tem um motor Pegasus, tá? Famosíssimo motor Pegasus, que dá 9.620 kg de potência de empuxo para decolar, porque para tirar um avião do chão, no caso aqui, por exemplo, ele está full armado, ele não decola na vertical, tá? O motor Pegasus, eles tiveram muito problema de aquecimento nas primeiras versões do Harrier, muito problema de aquecimento, o Pegasus fritava, aí eles tiveram que colocar um sistema de refrigeração à água, então quando ele vai decolar ou pousar, ele fica no máximo 90 segundos fazendo pairado nas primeiras versões, depois mais pra frente fica mais, você pode ver enxoar que ele dura, mas ele não dura muito, tá? Por quê? Porque você coloca o motor numa potência extra, e aí você tem que colocar um sistema de líquido, você tem que ativar um sistema especial de radiador que circula água rapidão e essa água consome e ela esquenta rápido, então você tem tipo 90 segundos para poder ficar no pairado, é literalmente só para uso de decolagem e pouso. E na configuração super pesada aqui, ele não decola na vertical, tá? Não aguenta, o motor não aguenta. Ele faz a famosa corridinha. Então ele corre um pedacinho e aí coloca os dutos a 45 graus e aí dá um saltinho e aí, sabe, vai subindo em degrauzinho assim pra frente. Porque não dá, mas na versão caça, que é só os 2 mísseis, pum, decola na vertical, que era o objetivo. Sair do meio da floresta, né? Colocar aviões estratégicos no país inteiro e aí alguém interceptou o espaço aéreo, o cara decola no meio da floresta, na vertical, e pum, vai caçar o cara, entendeu? Sai com 2 mísseis e vai caçar o cara. Essa era a função do Harrier. Automaticamente ele já foi adaptado para bombas, etc. Já foi um monte de versão, mas é um ícone da Inglaterra. Quem conhece a versão da Inglaterra, conhece o Harrier. E quem conhece a Guerra Fria da Inglaterra, conhece o Lightning, tá? É uma obra de arte
Divirta-se jogando com esse avião é brutal, é veloz pra caramba. Por quê? Porque ele é o primeiro cara que tem 2 motores, um em cima do outro, tá? Ele tem 2 motores com afterburn, tá? Ele é muito famoso porque na época que ele saiu ele quebrou vários recordes de altitude, decolando, correndo a pista e aí subindo na vertical. Isso muito rápido, ele subia muito rápido. Ele foi simplesmente projetado para caçar bombardeiros soviéticos na época da Guerra Fria. Então, mano, entrou em alerta, o avião sempre estava abastecido e armado, entrou em alerta, ele simplesmente entra no avião, sobe, decola e vai lá para cima caçar os bombardeiros soviéticos, beleza? Os primeiros eram bem fininhos, depois é que eles ganharam essa barrigona aqui embaixo, aonde eles colocaram metralhadora e colocaram um tanque de gasolina. Por quê? Porque eu nem contei isso lá nos Estados Unidos. Porque nessa época aqui era tipo assim, o combate aéreo acabou, não precisa mais de metralhadora, agora é só míssil. Até eles descobrirem que quando você não está se vendo ou está perto, tem uma distância do míssil. Mas os aviões vão manobrando e vão perdendo velocidade. E aí o combate vai ficando mais lerdo e vai ficando mais perto, até o momento que você consegue entrar num raio de gun, de dar tiro, de guns, né, que os caras falam em combate aéreo. E aí os aviões não tinham metralhadora. Entendeu? O F4 passou por isso. Os caras falaram, não, metralhadora acabou, nunca mais vai precisar de metralhadora. E aí depois eles tiveram que colocar, adaptar a metralhadora. E aqui no Lightning é a mesma coisa. Ele não tinha essa barrigona aqui, ele era liso, só carregava os mísseis aqui nesses pods na fuselagem. Tinha aqui a versão que carregava coisa na asa também. E aí eles tiveram que adaptar, mais combustível, porque, mano, tinha 2 motores, 2 Opalas aqui que faziam rodar moinho no tanque aqui, sugando gasolina. A asa é finíssima, tá? Não tinha muito o que colocar de gasolina aqui, ó. Inclusive tem gasolina no flap, tá? Isso aqui é uma característica famosa do Lightning, tinha gasolina no flap. Então tinha pouca gasolina, e aí fizeram esse reservatório embaixo e aproveitaram esse espaço também para colocar 2 metralhadoras, porque sim, metralhadora é importante em todos os aviões. Até hoje as metralhadoras estão em todos os aviões. Elas saíram e elas voltaram e nunca mais saíram, tá? E ele tem essa super entrada de ar, esse cone inclusive anda para frente e para trás, assim como a tecnologia do MiG-21. Tá? Entre outros aviões dessa época que tinha entrada de ar aqui, esse cone vai para frente e para trás para ajustar no voo supersônico e tal, para ajustar o fluxo de ar na entrada. Então é bem famoso esse avião aqui. Nossa senhora, cara, procura os vídeos no YouTube, é uma delícia ver esse avião voando. É muito divertido. Rank 6, vamos lá, galera, vamos acabar aqui. Phantom. O Phantom é um monstro, mesmo assim pela Inglaterra, tá? Teve umas versões que os FGR-2 foram usados tanto na Força Aérea quanto na Marinha. Aqui, ó, porque eu falei pra vocês, essa versão do Phantom não tem metralhadora. O que os caras tiveram que adaptar? Um pod na barriga com uma Gatling Gun aqui, uma Gal 4 de 20mm com 6.000 cartuchos por causa disso. Porque simplesmente não tinha metralhadora. E a metralhadora era necessária. Então foi adaptada uma metralhadora na barriga do avião. Beleza? F4, galera, um dispenser de bomba, um dispenser de míssil, tá? Manobrabilidade do final da guerra ali, da Guerra do Vietnã, Guerra Fria e tal. Ele é pesadão, é gordão, mas é um dispenser de míssil. Se você souber manobrar, é muito divertido. Eu me diverti absolutamente com todos os F4 do jogo, tá? Sea Harrier, galera, versão da Marinha, mais levinha de todos. Um dos primeiros que, quanto mais o nariz for fininho e mais curto, ele é mais antigo, tá? E me diverti muito com esse avião, tá? Voei pra caramba ele, me diverti horrores, inclusive com a versão aqui de esquadrão, que tem os mísseis aqui. São mísseis Sidewinder L, são Sidewinders L. E, cara, isso aqui é muito veloz, cara, é muito veloz. Mesmo que não seja supersônico, seja subsônico, eu me diverti muito, porque o avião sobe muito rápido, ele é muito veloz, tipo, só que a asa curta dele não é aquela coisa igual da F-104. Como a asa é curta, ele demora pra fazer curva, então não fecha na curva, entendeu? Não fecha na curva, ganha na velocidade. Mas você é subsônico, tá? Não é supersônico, então você não vai conseguir fugir pra sempre. Beleza? Jaguar continuando sua estrada, tá? Aqui, aí o Jaguar ganha essa característica única praticamente do Jaguar. O único que fez essa característica, a Inglaterra aproveitou isso. O Lightning tem pod virado para cima também, nessa versão que eu acho que inclusive já não existe mais. Não existe mais aqui. O Lightning ele aparece só nos aniversários dele, que é o da Índia, se não me engano. Mas o Lightning tem pod para cima. Ele carregava tanques de gasolina em cima do trem de pouso. Literalmente, tá, galera? O tanque de gasolina é em cima da asa. E aí o Jaguar ganha essa característica, tá? De poucos aviões se usaram no mundo, que é o pod para cima da asa, tá? Ele carrega os 2 mísseis na parte de cima da asa.
e a parte de baixo forrada de bomba. Então você tem os canhões para proteção, os mísseis para proteção, mas a função dele é o bombardeiro ligeiro, tá? Ainda assim com os trens de pouso robustos para pousos em pistas não pavimentadas. Aí você tem uma versão melhorada do Buccaneer, o SB2, tá? Mesma sequência, mesmas coisas, só que aí ele já tem flare embutido e tal, ele já ganha umas contramedidas. Esse aqui é de um esquadrão famosíssimo, inclusive. Mas forrado de bomba, tá? Não esqueça que tem as bombas aqui na barriga, inclusive. Olha lá, tem a bomba no pau de giratório aqui, tá? E é uma sequência do Buccaneer, tá? Outro Phantom da Marinha, você vai ver que a Marinha da Inglaterra, ele não usava a catapulta, não puxava pelo nariz, tá? Que nem nos Estados Unidos. Puxava por uns ganchos que eram presos aqui, ó, aqui e aqui, tá? Era um cabo de aço preso na catapulta, tinha 2 cabos de aço que prendiam num gancho assim, e aí, pum, puxava o avião pra frente, aí os cambos de aço ficavam pendurados. Você vê que os porta-aviões nessa época, inclusive, tinham uns degrauzinhos assim na frente, assim, que era onde o bagulho descia, os cabos de aço ficavam pendurados e o avião saía. E aí voltava os cabos de aço pra cima. Então você vai ver que os porta-aviões nessa época tinham 2 dentinhos assim na frente. Era exatamente pra isso, pro bagulho. Tá? Mas ele é um dispenser de mísseis, né? 4 Sparrows na barriga, 4 Sidewinders na asa. E você nota que é um avião da marinha inglesa por causa disso. Porque ele tinha essa suspensão aqui alongada. O avião saía na catapulta por baixo, não era pelo nariz, e você tinha já esse ângulo de ataque para ele já sair do porta-aviões, já puxando sustentação e subindo, tá? E aqui você tem o F-111 pela Austrália, tá? Ele tá na Inglaterra, mas ele é uma subtree, que os caras chamam aqui, uma árvore de outro país dentro da Inglaterra, para não ter muitos países, porque senão seria a Austrália, tem um avião. Aí não vale a pena, não fica bonito para você jogar assim. Então eles colocam dentro de outros países. E aí você tem o F-111 Charlie, tá? É um avião americano, mas ele foi feito como um caça... Ele é um bombardeiro supersônico, né, caça? É um bombardeiro supersônico, tá? Ele foi feito para isso, ele é um bombardeiro supersônico. Depois, inclusive, teve a versão de contramedidas eletrônicas, o RF-11, F-111, que tem um radar na cauda, etc. Mas isso aqui é puro bate e volta, tá? Igual o Buccaneer, igual os bombardeiros aqui de cima. Você correu, soltou bomba, voltou. Correu, soltou bomba, voltou. Correu, soltou bomba, voltou. Entregador de bombas, tá? E aí chegamos nos top tiers, galera. Aí a gente tem o Gripen pela África do Sul, se não me engano, né? É, o Gripen pela África do Sul. Cara, o Gripen é um avião incrível, ele é pequeno, mas ele é muito ágil, tá? Enquanto, sei lá, Typhoons, F-15, Tornados, são aviões grandões, o Gripen é pequeno, ligeiro, rápido, como se fosse aquele ninja, sabe? Tipo, apesar de não ter nada a ver com o Japão, ele é o ninja, ele é o cara que faz capoeira, ele é o cara ligeiro, rápido, manobrável, pequeno, que é difícil de enxergar se não tiver a tag em cima, é difícil de você enxergar ele olhando pro chão, procurando ele. E, cara, ele é muito bom, a agilidade dele é muito boa por causa dos canar, tá? Ele é tipo, pô, o avião é incrível, cara, o avião é incrível, inclusive o Brasil escolheu ele pra Força Aérea Brasileira aqui, e o avião é muito bom, tá? O avião é sim muito bom. Ah, podia ter escolhido o avião americano, porque o avião da Suécia não é tão bom. Não, a Suécia é um avião incrível, tá? O avião é incrível. Ah, mas o avião é pequeno, foi feito para cuidar da Suécia, que é um país pequeno. Não interessa, velho. O avião é ligeiro, é inteligente, tem radar bom, agilidade, tá? Ele tem super cruise, ele consegue voar supersônico sem o afterburn. Esses canaras aqui dão uma manobrabilidade para ele muito boa, tá? É um avião muito bom, tá? Você vai se divertir muito voando com ele. A gente tem o Tornado, galera. Tornado, ele originalmente foi projetado para ser um bombardeiro supersônico e um avião de patrulha que ele tem um radar especial. Essa versão especificamente aqui, ela é para ser caça mesmo, tá? O diferencial deles que você vai ver é que a versão meio que de caça dele, ele tem esse nariz super pontudo. E a versão original dele mesmo, ele tem esse narigão aqui, ó, gigantão. Tá vendo que ele tem um narigão bem mais gordão e mais curto? Porque este Tornado aqui, também é o divisor de águas da Inglaterra, ele é um avião que tinha um radar gigante, uma engenharia eletrônica absurda. Por quê? Ele voava supersônico a baixa altura, ele era um bombardeiro de voo supersônico a baixa altura, e ele tinha um sistema todo embarcado de radar, etc, que o avião vai supersônico e ele vai lendo o terreno e o avião vai acompanhando o terreno. Então, tipo, mano, tem uma montanha lá na frente, aí ele ganha altitude e aí ele passa, tipo, muito perto do topo da montanha, e aí o terreno ganha pra baixo, e ele vai voando pra baixo, e ele vai, tipo, literalmente, aqui, tipo, é o terreno e aqui o avião, e aí o terreno vai subindo, o avião vai subindo, aí o terreno vai descendo, ele vai descendo, tipo, ele fica acompanhando, e, mano, voo supersônico a baixa altura pra ele, tipo, chegar. Inclusive, uma das características que ele tem na barriga, que ele carregava, aqui no War Thunder não tem, eram umas pistas pra ele literalmente invadir o espaço aéreo inimigo e passar em cima da pista do aeroporto inimigo, jogando umas bombas de coisa que cravavam no chão e abriam uns buracos e deixava o aeroporto inativo, tá
tá ligado? Porque se destrói a pista, não tem como decolar, né, meu amigo? E aí ele foi feito para isso, a função dele é essa. A grande revolução do Tornado, além dessas funções todas que eu falei, ele tem reverso, galera. Ele foi um dos primeiros aviões militares caça, né, tipo desse porte assim, etc, a ter reverso. Sim, ele tem reverso. Na hora que ele pousa, as conchas abrem, eles têm as conchas assim, as conchas abrem e ele, mano, acelera, não no afterburner, obviamente. E aí ele tem reverso. Por isso que o Tornado tem sujeira aqui, ó. Tá vendo que tem uma sujeirona aqui, ó, um triângulo de sujeira? Por quê? Por causa do reverso. Porque ele liga o reverso e suja tudo isso aqui de fuligem, ó. Então você pode ver que aqui tá limpo e aqui tá tudo sujo, tá vendo? Por quê? É do reverso. Você vai ver que todos os Tornados têm essa característica. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui não é pintura escura, isso aqui é sujeira, fuligem do reverso. Quando eu uso reverso, toda essa parte que você vê, todos os Tornados, mano, tem essa parte que suja, tá? Por quê? Porque abre a concha e joga o calor pra frente e usa o empuxo pra frear o avião, tá? Essa é a versão de caça dele, tá? É uma versão caçadora que eles fizeram. Ele tem geometria variável, tá? Para um avião desse porte é muito bacana. Klaus, por que o leme é muito grande? Por causa da velocidade, e quando ele perdesse o motor, ele conseguia voltar para casa com um. E ele tem um leme gigantesco para poder compensar esse pedalada com um motor só, tá? E para estabilidade em alta velocidade também. E aí ele ganha esse radar novo, esse nariz mais pontudo, tá? Para caça ele carrega um monte de míssil. Eu nem cheguei a voar ele ainda, tá? Aí a gente tem outro Tornado. É a mesma função, tá? Correr, soltar bomba, voltar pra casa, correr, soltar bomba, voltar pra casa. Como ele tem geometria variável, você consegue bastante velocidade e se você precisar entrar no combate aéreo, você abre a asa e aí consegue fazer manobras mais em baixa velocidade. Mas saiba que o Tornado não foi feito pra isso, tá? Então você vai competir com outros aviões que são muito mais manobráveis, F-16, MiG-29 e tal. Provavelmente você vai tomar um pau. Mas se você quiser entrar na treta ali e brigar, pode ir. Mas vai ser difícil, entendeu? Vai ser complicado. Esses dias eu tava na live lá, competindo, mano, eu matei 4 na partida, tava de MX, e aí você tem que entender que eu tava com o F5, brigando com o F5. O F5 é mais rápido, mais leve, mais ágil, e eu falei, galera, eu vou fazer todas as manobras que eu conheço aqui de combate aéreo, mas provavelmente eu vou tomar um couro. Eu consegui acertar uma rajada no F5, mas infelizmente ele entrou no meu 6 numa manobra muito, muito boa, porque o avião é mais manobrável e eu tomei uma rajada e morri. Tá? Então você tem que conhecer os outros aviões também. E o que eu tô tentando ajudar, eu tô fazendo uma live, tipo, um vídeo com mais de 1 hora, exatamente para te ajudar isso. Você tá de Tornado, você é gordão, pesado para fazer curva. Mas se você tiver no F5 e ver um Tornado, vai para cima, entendeu? Você tá no F16, vai para cima. Você tá no Grip, vai para cima. Entendeu? Você tem que saber isso, você tem que saber os aviões que são pesados e gordos, difíceis de voar, não tão divertidos. Tá? Pra mim todos os aviões são divertidos, uns são muita sofrência, mas ainda assim divertido. É mais aviação, galera. Eu amo aviação de A a Z. Tá? Mas saiba, se você tá no gordão, é melhor ir embora. Se você tá no ágil, o Tornado é janta, tá? Então Tornado, né? A versão bombardeiro, a versão barra caça, né? E aí você tem o novo, última atualização, o Typhoon, tá? O Typhoon, ele tem a mesma premissa, né, dos países da Europa, junto com o Jaguar, que foi feito por vários países, etc. O Typhoon também, ele é italiano, ele foi projetado pela Inglaterra, Itália, Alemanha, acho que são 5 países, eu não lembro os outros 2, cara, mas teve 2 que era só peças e os 3 aqui, esses 3 que eu falei, que realmente deram ideias de asa, etc. E aí você criou o Typhoon, que é até hoje o avião principal dessas forças armadas, e diversas outras, acho que a Arábia Saudita usa também, eu não lembro todas, obviamente. E é um avião incrível, tá? Ele tem um canar absurdo que dá uma manobrabilidade muito boa, ele é uma asa em delta, então é bom em velocidade, mas um pouco ruim em combate aéreo, mas ele é bom porque tem o canar que compensa isso, ele tem 2 motores monstruosos que tem Super Cruise, você pode voar Supersonic sem necessariamente estar com Afterburn. O Afterburn consome mais, por quê? Porque são 2 estágios de combustível, tá? Você junta ar e combustível, queima, tem o motor, e aí o Afterburn, galera, você, tipo assim, você joga gasolina nesse ar quente, você tem um segundo tiro, tá, de gasolina. Então, tipo, você pega a querosene, mistura com ar e acende, é o motor funcionando. E aí esse calor quente sai lá atrás, e aí você joga mais combustível nisso e acende de novo, entendeu? E aí acende pro lado de fora, tá? Que nem o seu fogão, só que aqui é um maçarico gigante, tá? Gerando incríveis 8.000 quilos de empuxo, tá? E aí, meu, os países se juntaram e aí tem toda essa tecnologia em cima do avião. O Typhoon é um avião muito bom, você pode voar ele pela Inglaterra, pela Itália e
pela Espanha. A Espanha também tem, mas não tem aqui na Espanha. São só 3 que funcionam aqui. Itália. Pela Inglaterra. Aí veio vale pela França. Pela Alemanha. E Alemanha, tá? Então você pode voar o Typhoon nesses aviões. Eu já falei do Typhoon lá na Alemanha. E aí tô falando agora aqui na Inglaterra. Cara, é um avião muito treta, tá? É um avião muito treta. Eu não vou ele ainda, eu tô pesquisando aqui ele pela Itália, inclusive. Eu tô quase conseguindo na live, todas as lives, que tem 3 lives por semana, que a gente faz atualmente segunda, quarta e sexta, das 4 às 8. E aí eu tô correndo atrás aqui, eu pesquisei FD6, tô voando de AMX, pesquisando o Typhoon. Logo menos eu vou voar o Typhoon. Tô doido pra voar esse avião. Apesar que o Top Tier tá bem chato no War Thunder, tá ligado? Tá bem chato, porque, mano, é um lançamento de míssil absurdo pra um lado e pro outro e tal, tá meio cansativo, tá? Mas o que é importante aqui é o resumão da Inglaterra. Eu passei pra vocês aí 1 hora de vídeo, exatamente porque, mano, tô contando a história dos aviões, tô falando pra vocês os pontos fortes, pontos fracos, entendeu? Eu não sou nenhum especialista, assim, gigantesco em aviação, mas, cara, eu tenho uns 200 livros aqui atrás de mim, eu leio muito. E eu voei todos esses aviões em todos os simuladores de aviações que existem, todos que eu ainda vou lançar. E essas são as minhas experiências que eu estou passando para vocês poderem voar os aviões. Talvez vocês tenham um manejo de voo diferente, talvez gostem mais ou menos. Mas esses são os caras. E a Inglaterra é muito legal de voar, tá? Mano, a quantidade de Spitfire que você tem para se divertir, o Tempest, o Typhoon, o Vampire, que é incrível, tá? O Attacker, que é muito bom, o Lightning é muito divertido. Nossa, eu me diverti muito voando esse avião. Então, cara, divirta-se. Inglaterra é muito legal. Tá aí um pouco da história do resumão da Inglaterra pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esqueça de triple chart, de curtir, comentar e compartilhar. E não esquece, seja mais aviador, seja mais aviação. Até o próximo vídeo. Fui!